Considerado um dos reis mais sábios e ricos do mundo antigo, Salomão foi o terceiro rei de Israel, que reinou entre 966 a 926 a.C., governando o reino por cerca de 40 anos. O que sabemos sobre o reinado do rei Salomão é através dos registros históricos bíblicos, principalmente citados no livro de Crônicas e no livro de Reis. Porém, há livros da Bíblia que são obras do próprio rei, como o livro de Provérbios, Eclesiastes e o livro de Cantares. O atual consenso entre historiadores é que Salomão existiu e reinou sobre Israel por volta do século X a.C. Logo após a morte do rei Davi, seu pai, Salomão acaba subindo ao trono no ano 966 a.C., isso aos 20 anos de idade. A história conta que ele foi ungido pelo sumo sacerdote e também descreve que, apesar da sua juventude, era um rapaz muito respeitado em seu reino. Salomão acabou herdando de seu pai um extenso reino que ia do rio Eufrates até a fronteira egípcia, e Jerusalém, situada na montanha central do país, que havia sido conquistada por seu pai Davi, era a capital do seu reino. Enquanto o pai de Salomão, o rei Davi, esteve adoecido em cama, houve uma revolta pelo trono de Israel. A oposição do rei usurpador Absalão pôde ser comparada a Adonias, um dos filhos sobreviventes de Davi, que também tentou, ao lado do comandante do exército Joabe, usurpar o trono de Salomão. Porém, os aliados de Salomão fizeram com que Davi se lembrasse da promessa que fez ao seu filho. Em decorrência disso, o rei Davi deu ordens para a coroação de Salomão como rei de Israel. Então, Salomão foi coroado rei de Israel e foi ungido pelo sacerdote Zadok. Sendo ainda novo no comando de um vasto reino, Salomão seguiu as instruções de seu pai Davi e agiu de maneira astuta para consolidar sua posição como rei e desmanchar a suposta oposição ao seu trono. Em vista disso, após eliminar os supostos usurpadores Adonias e Joabe e banir do reino o sumo sacerdote Abiatar, o rei pôde reinar plenamente sobre Israel. De acordo com as fontes bíblicas, Salomão foi um rei extremamente sábio, um grande governante, um juiz justo e imparcial. A sabedoria de Salomão se veio após um sonho que ele teve, e nesse sonho Deus perguntava o que Salomão desejava. O monarca de Israel respondeu que desejava ter sabedoria. A história conta que Deus atendeu sua oração e lhe concedeu uma sabedoria jamais vista em qualquer lugar. Além de ser um rei muito sábio, Salomão era considerado um dos reis mais ricos da história. Segundo a tradição judaico-cristã, nas descrições bíblicas afirma que o rei era detentor de grandes quantias de ouro. Em uma passagem bíblica diz que todas as taças de que se servia Salomão eram de ouro. Não havia nelas prata alguma, porque nos dias de Salomão não se lhe dava estimação alguma. O que diz que o rei possuía tanta riqueza em ouro que não precisava demonstrá-la através da prata. Além disso, o trono do rei Salomão era feito de marfim e revestido de ouro puro, além de todos os seus copos e taças serem feitas de ouro. O trono do rei possuía 6 degraus, e seu encosto tinha a parte alta e arredondada. Dos 2 lados do assento haviam braços com um leão junto de cada braço, além de possuir 12 leões sobre os 6 degraus. Durante o seu reinado, Salomão mandou construir um porto no Golfo de Acaba. Nesse porto, o rei comercializava com a Arábia, Etiópia e até mesmo com a Índia. A história relata que Salomão enviou uma expedição de marinheiros experientes nessa região.
com apoio do seu amigo Hirão, rei de Tiro. Ao chegar em Ofir, a expedição recolheu 420 talentos de ouro e trouxeram ao rei. As escrituras relatam que Salomão possuía uma frota de navios que realizavam expedições nessa região de 3 em 3 anos. Além disso, durante o seu reinado, Salomão empreendeu a construção de um grande templo sagrado em Jerusalém. Esse templo foi dedicado a Deus e no seu interior abrigava a Arca da Aliança. O rei começou a construir o templo no ano 4º do seu reinado e prosseguiu a construção por 7 anos. Em troca de trigo, cevada, azeite e vinho, o rei de Tiro, Hirão, forneceu madeira do Líbano e operários especializados para a construção do Templo de Salomão. Para a construção do templo, Salomão mandou entalhar grandes pedras que eram encaixadas umas nas outras, de forma que não foram utilizadas ferramentas como martelos ou instrumentos de ferro na obra. O templo possuía 2 salas principais, assim como o tabernáculo, só que essas salas eram 2 vezes maiores do que as câmaras do tabernáculo. O rei mandou pôr a Arca da Aliança dentro da sala mais interna do templo, e os demais itens do tabernáculo na outra sala do templo. Os pisos do templo foram revestidos de madeira de janípero, e as paredes inferiores eram de cedro entalhado com gravuras de querubins, palmeiras e também flores. Já as paredes e o teto eram revestidos de ouro. Após a construção do templo, a Arca da Aliança foi depositada no Santo dos Santos, que era a sala mais reservada do edifício. Durante o seu reinado, Salomão criou uma administração unitária na região desértica do Neguev. Ele organizou a exploração de uma mina de cobre. Suas ruínas foram encontradas por arqueólogos recentemente. Além disso, na margem do Mar Morto, o rei realizava a exploração do sal. Além do mais, promoveu o comércio de cavalos entre Cilícia e o Egito e introduziu no seu exército os famosos carros puxados a cavalos e estabeleceu uma rede de transportes. Além de ser um rei bem sábio e próspero, o rei Salomão tinha um amplo acesso a inúmeras mulheres. De acordo com os relatos bíblicos, o rei possuía 700 esposas, 300 concubinas e entre elas havia princesas estrangeiras, incluindo a filha de um faraó do Egito. As passagens bíblicas dizem que era tamanha a sabedoria do rei, que diversos nobres e príncipes vinham de terras distantes à procura de conselhos do rei Salomão. Entre essas visitas famosas, conta-se que a rainha do reino de Sabá, um suposto reino africano nas margens do Rio Vermelho, veio até o encontro do rei à procura de conhecer o suposto monarca sábio e dotado de grande fama e riquezas. A rainha trouxe diversos presentes para o rei, incluindo ouro, especiarias e pedras preciosas. A história conta que quando Salomão entregou tudo o que ela desejava, ela saiu satisfeita para o seu reino. Segundo os relatos bíblicos, Salomão cometeu um grande pecado ao afrontar a religião monoteísta de Israel, devido às adorações destinadas a deuses pagãos, causada pela influência das mulheres estrangeiras que o rei se relacionou. O comportamento do rei não foi aprovado por Deus. Em consequência desses atos, o reino foi tirado de Salomão e dividido em 2, e um passou a se chamar Reino de Judá e o outro Reino de Israel. Além disso, o rei teve que enfrentar diversos inimigos que se levantaram durante seu reinado, como Iadade, o Edomita, Ezon, o fundador do reino de Arã-Damasco, e Jeroboão, que era um dos seus oficiais insatisfeitos com sua política no reino. Salomão faleceu em Jerusalém no ano 930 a.C.
Após a sua morte, o reino de Israel se dividiu em 2 reinos. Dessa divisão, o povo hebreu que habitava a região tornou-se enfraquecido e, como consequência, perdeu territórios e o povo se dispersou. O Templo de Salomão foi destruído 5 séculos mais tarde pelos babilônicos, a mando do rei Nabucodonosor. A história conta que Salomão foi um dos monarcas mais ricos e poderosos da história.